tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Estou aqui de volta para te ensinar a costura desse vestido, que é um modelo bem fresquinho, bem soltinho no corpo, ótimo para quem está iniciando a aprender, porque tanto a modelagem quanto a costura são coisas fáceis. E eu fiz esse vestido com a intenção de usá-lo em casa. Por isso eu estou usando um tecido mais simples, não olhei muito questão de estampa, peguei o que eu tinha em casa mesmo para fazer. Mas nada te impede de pegar esse modelo, cortar num tecido mais nobre e aí agregar algumas coisas nele, alguns acessórios, enfim. Dá para fazer algumas modificações para tornar esse modelo mais sofisticado. Se você chegou aqui agora, no sábado que eu estou falando, eu ensinei a modelagem desse vestido no vídeo passado. Se você perdeu, clica aqui acima para você assistir. Lá também eu explico o porquê que eu botei o nome desse vestido de vestido Renata. Então dá uma olhadinha lá, tá bom? E se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque a gente está aqui todos os sábados, 13 horas da tarde, sempre com tutoriais voltados para costura e modelagem de roupas. No vídeo passado, eu deixei lá uma pergunta para você responder nos comentários e eu torno a repetir aqui. Qual o tipo de roupa que te deixa mais confortável? Vai lá nos comentários do vídeo e participe, tá bom? Então vamos agora à costura desse vestido. Para cortar esse vestido, primeiro eu encostei as aurelas uma na outra e alfinetei. E posicionei de forma que elas fiquem no meio do tecido. E aí eu encostei os moldes frente e costas na dobra do tecido. Se você acrescentou margem de costura no molde, é só posicionar no tecido e cortar rente a ele. Agora, caso você não tenha feito esse acréscimo no molde, é preciso fazer isso no tecido. E a largura que você vai deixar de margem de costura vai depender do tipo de acabamento que você vai fazer. No meu caso, eu estou deixando 3 centímetros para a barra, 2 para as laterais, 1 centímetro para as cavas e 3 para a parte superior do vestido, onde vai levar a alcinha. E aí é só cortar onde você marcou ali a margem de costura. Eu quero deixar uma dica que eu acho legal compartilhar. Se você não tem um espaço aí grande para você cortar o seu tecido, você pode posicionar o mesmo em cima da sua cama, desde que você tome todos os cuidados para não deixar nenhum alfinete, né? E aí você vai posicionar os moldes no tecido, vai espetar com o alfinete no colchão, e aí depois de cortado, você retira esse alfinete do colchão, prende o alfinete no molde com o tecido somente e leva esse molde para um lugar mais rígido, para você riscar em toda a volta dele. E aí riscou um lado, você coloca alfinetes nesse lado, vira o tecido para o outro lado, posiciona novamente o molde e risca do outro lado do tecido. Eu vou fazer nas laterais do vestido a costura francesa e para isso eu vou posicionar avesso com avesso, vou colocar uns alfinetes aí para não sair do lugar e vou costurar com a largura de um pé de máquina. Caso você queira saber como que faz a costura francesa detalhadamente, eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar um vídeo na parte superior aí para você assistir. Depois de costurado, você vai refilar o tecido, ou seja, você vai cortar o excesso de margem de costura que está aí. Para isso, você precisa cortar bem rente à costura que foi feita. No meu caso, aí você está vendo eu tirando só os fiapinhos de tecido, é porque eu acabei errando a gravação, tive que refazer. Mas no seu caso, você vai retirar o excesso de margem de costura que está aí. E aí você vai virar o tecido para o outro lado, se você quiser passar, fica bom também. E aí coloca uns alfinetes para costurar novamente. Agora você vai costurar onde exatamente você riscou o molde. E aí, se você tiver alguma dúvida com relação à costura francesa, assiste lá o vídeo que eu indiquei, porque ele está bem detalhadinho, explicando passo a passo, e aí você não vai errar. Na parte superior da frente, onde vai levar a abertura, eu dobrei o centro-frente e vinquei bem. Esse tecido é muito bom, né? Então não precisa de passar, mas se você quiser, você pode passar aí para vincar bem. Na modelagem, eu ensinei a fazer direto lá na modelagem. Então, se você está seguindo a modelagem, nem precisa de fazer esse passo, porque o seu já vai estar cortado. No meu caso aí, eu estou cortando direto no tecido. E aí é só marcar a altura da abertura e riscar.
Onde foi riscado aí no centro-frente, agora é só cortar. No meu caso, eu cortei, provei o vestido, vi que poderia descer um pouquinho mais e aí eu cortei mais. Na modelagem tá tudo bem explicadinho lá, só você seguir a modelagem que você consegue fazer direitinho. A nível didático, eu estou riscando com a largura de 1 centímetro em toda a volta da abertura, que é aí que vai passar a costura. Porém, se você quiser seguir com a largura de um pé de máquina, também dá certo. Na parte de baixo, eu arredondei as laterais, mas você pode também estar costurando quadrado. Vai ficar um outro formato, mas também dá certo. Vou fazer o acabamento da abertura riscando diretamente no tecido. Para isso, eu fiz um risco na horizontal e um pequeno risco na vertical. Peguei a abertura, encostei um dos lados aí no risco e marquei a altura dela. Depois eu risquei 3 centímetros em toda a volta. Na modelagem eu ensino a fazer um molde dessa parte aí. Então você pode seguir a modelagem ou como eu estou fazendo aí diretamente no tecido. Depois de cortado o acabamento da abertura, eu dobrei ele ao meio e para arredondar a parte de baixo eu peguei um vidrinho qualquer, encostei e risquei, depois cortei. Agora é só encostar o acabamento na abertura, direito com direito, prender com os alfinetes e costurar em toda a volta que foi riscada anteriormente com a largura de 1 centímetro ou um pé de máquina. Depois de costurado, ele fica assim. E aí você vai cortar na parte do acabamento onde foi riscado. Vai cortar até embaixo onde está riscado. No finalzinho da linha onde você cortou, na parte do acabamento, você vai dar uns piques ali para não ficar embolando o tecido. E aí você vai jogar todo o acabamento para o lado avesso. Nessa hora é muito bom passar que fica tudo assentadinho, fica mais fácil. Para finalizar o acabamento, é só você virar 2 vezes para dentro a beiradinha do tecido, alfinetar, alinhavar e costurar. Você pode observar que a minha abertura ela está um pouco mais arredondada na parte de baixo e antes eu estava mostrando ela mais junta. É que eu acabei achando melhor abrir um pouquinho mais para facilitar até na hora de costurar é melhor. Mas segue a modelagem que lá já está explicado como que eu fiz com essa abertura um pouco maior. Para fazer os acabamentos das cavas, você pode seguir como eu ensinei na modelagem ou cortar diretamente no tecido como eu vou fazer aí. Para isso eu preciso de abrir o tecido nas laterais, encostando cava da frente com cava das costas no tecido e riscar na parte de cima dele. Em toda a volta do risco eu acrescentei 3 centímetros e marquei as partes aí, identificando costas e frente. Para economizar tecido, eu peguei o acabamento de uma das cavas e coloquei direito com direito e cortei como se fosse um molde. Mas você pode, com o tecido dobrado, fazer isso de uma vez só. Agora é só pegar os acabamentos, observar o lado que é frente e colocar com a parte da frente do vestido, encostando aí direito com direito, alfinetar e costurar. Em partes arredondadas, sempre é bom dar alguns piques para que a costura fique mais assentada, não fique juntando volume de tecido aí. E aí é só dobrar a beiradinha da margem de costura e cortar na diagonal. É bom passar uma costura de segurança nas cavas para que o acabamento não fique aparecendo do lado direito do vestido. Para isso você tem que jogar a margem de costura toda para o lado do acabamento, passar uma costurinha bem em cima do acabamento. Depois de costurado ele fica assim, e aí é só jogar esse acabamento todo pro lado avesso aí e passar uma costura bem na beiradinha das cavas. Para finalizar o acabamento das cavas, você vai virar a beiradinha dele toda para dentro, como se fosse uma bainha. Vai alfinetar e depois alinhavar. Esse alinhavo é bom que seja bem na beiradinha do acabamento, porque essa linha vai te servir de guia na hora de você costurar na máquina. E aí, na hora de você costurar na máquina, você vai costurar um pouquinho para dentro do alinhavo, em cima do acabamento. E aí você consegue prender todo o acabamento e seguindo essa linha do alinhavo. Na parte superior do vestido, frente e costas, onde vai passar a alcinha,
eu deixei 3 centímetros de margem de costura. Então, eu peguei 1 centímetro, virei para dentro, pro lado avesso, né? E passei uma costurinha prendendo esse 1 centímetro. Também dei uma costura de reforço nas beiradinhas. Depois de costurado com a largura de 1 centímetro, você vai virar o tecido para o lado avesso com a largura de 2 centímetros e alfinetar. E aqui vai um segredinho. O lado que você estiver começando a costura, esse tecido deve estar alfinetado rente à cava. Já no lado que você vai terminar a costura, você vai alfinetar o tecido menor do que a cava, mais ou menos 0,5 centímetro, porque a tendência do tecido é querer esticar na hora de costurar. E se ele tiver alfinetado um pouquinho menor, vai evitar que ele fique aparecendo do lado direito. Depois de costurado, ele fica assim, formando aí uma espécie de tubo, e esse mesmo processo deve ser repetido nas partes da frente, onde vão receber aí as tirinhas. Para fazer a tirinha, você vai cortar um tecido com a largura aproximadamente de 4 centímetros e o comprimento tem que ser bem grande, suficiente para fazer a amarração do vestido. No meu caso, deu mais ou menos 2 metros, por isso eu tive que emendar o meu tecido. Depois de emendado, eu passei uma costura prendendo as partes que sobram aí da margem de costura para não atrapalhar na hora de virar a tirinha. E aí depois você vai juntar avesso com avesso, vai dobrar o tecido ao meio, né? Avesso com avesso, no sentido do comprimento, e vai passar uma costura, e essa costura não pode ser muito estreitinha, porque senão depois o tecido não vira. Depois de costurado, você vai cortar o excesso de tecido e com a ajuda de um alfinete você vai virar esse tubo para dentro. Para isso você precisa prender o alfinete na entradinha do tubo e jogar esse alfinete todo para dentro e ir puxando o alfinete. No comecinho é um pouquinho enjoadinho, mas depois vai bem. No meu caso, eu ainda fiz uma costura de reforço. Costurei bem na beiradinha do tubo, depois de virado, passei 2 costurinhas, um de um lado, outro de outro. Só que com isso, a tira ela fica achatada. Se você não quiser dessa forma, é só não passar. Mas eu fiz assim para ficar mais reforçada a tirinha. Novamente, com a ajuda do alfinete, você vai passar a tirinha por dentro do tubo, começando pela parte das costas, como eu estou mostrando aí. E depois vai passar pela parte da frente de um lado e depois do outro lado, de forma que as 2 pontas fiquem no meio do vestido onde tem a abertura. Agora vamos para os bolsos. E para começar, eu fiz uma bainha na parte superior do bolso com a largura aí de 1 centímetro. Então eu virei o tecido com a largura de 1 centímetro, depois eu revirei novamente, como eu estou mostrando aí. E é só passar uma costurinha. E depois, em toda a volta do bolso, eu virei uma vez para dentro o tecido. Se você quiser, você passa no ferro que fica melhor. Como meu tecido vinca bem, eu só coloquei uns alfinetes. E aí você vai pregar esse bolso em toda a volta, menos na parte superior, é lógico, né? No local do vestido onde você deseja. Para isso é bom você provar o vestido e colocar um alfinete prendendo o bolso ali para depois costurar. Ficou faltando só fazer a bainha, que eu fiz de forma bem simples, virei 1 centímetro, depois mais 2 e passei costura em toda a volta. E assim a gente finaliza o tutorial de hoje. Não fique só olhando daí, coloque em prática tudo que você está vendo aqui. Só assim você vai saber se realmente aprendeu, tá bom? Vou deixar para você meditar Salmos 30, versículo 5, parte B, que diz assim: Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A palavra que eu trago para você de Deus é essa hoje. Você pode estar passando momentos difíceis, momentos obscuros, momentos de tristeza, de grande solidão, mas a palavra de Deus também garante que ao amanhecer a alegria chegará. É preciso que você viva com o Senhor, que com Ele tudo é feliz. Mesmo que a gente passe momentos aí difíceis da nossa vida, mas a gente tem no coração a certeza que Ele nos dará a vitória. E é essa palavra que eu trago para você hoje, porque o favor do Senhor, como diz no início do versículo, diz que dura a vida inteira. Ou seja, o favor do Senhor vai te alcançar. É preciso que você se entregue a Ele de verdade, que tudo vai passar, você vai viver grandes momentos de alegria na sua vida. Que Deus te abençoe, que você realmente medite na sua palavra.
Vou deixar, como sempre, 2 vídeos aqui do lado para você assistir e para você comentar, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.